Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Boa noite, meus amigos. Nós vamos dar início, então, à nossa reunião. O Dr. Sérgio Alves Júnior vai falar sobre dentes, o que os radiologistas devem saber, parte 2. Ok, Sérgio? Você toca a palavra. Tá bom, professor. Boa noite a todos. Vamos dar seguimento à nossa conversa da semana passada, focada, né, lembrando que essa apresentação ela é focada a partir dos artigos. Então, a maioria das imagens são todas de artigo. Então, semana passada eu apresentei esses 4, e já que a gente teve essa nova oportunidade de encontro, eu resolvi aumentar o nosso acervo referencial e adicionei mais 2. Então, só a título de organização, no final dos 2 encontros, a gente vai ter discutido a totalidade desses 4 artigos em amarelo, nada de fora, mas só parte desses 2 artigos em vermelho. Então, quem quiser complementar, além da aula, né, eu não cheguei a trazer tudo, porque senão vai ficar muito extenso, das lesões radiopacas, eu trouxe só algumas coisas, desse artigo muito bom de lesões benignas e malignas da mandíbula. Então, retomando a nossa proposta, semana passada a gente falou de anatomia, dentição e técnica, dividimos em 3 grandes cenários: trauma, complicação de procedimento e infecções. E a partir de hoje a gente vai falar a partir de um fluxograma para organizar nosso pensamento, quando a gente se depara com uma lesão lucente, seja maxilar, seja mandibular, apresentação de lesões diversas, e a gente termina com um pouquinho de implantes dentários, né? Que foi o que o Bebeto solicitou que eu trouxesse. Então, retomando rapidamente da semana passada, para quem não assistiu o vídeo, né? As ilustrações do céu da boca, o palato duro, de interesse para a gente, o forame incisivo, que está sempre posterior à linha média, aos incisivos centrais, por onde passa o nervo nasopalatino, que é ramo do maxilar, segunda divisão do trigêmeo, e a artéria incisiva, que é ramo da artéria palatina maior, que vem exatamente do forame palatino maior, que é anterior ao forame palatino menor, ambos laterais do palatino em relação ao trígono retromolar e ao último molar. Então, esses acidentes, principalmente o forame, vai ser bem discutido hoje. Na imagem, eu trouxe de um exame meu que eu tenho. Como é que a gente vai ver isso? Num corte sagital, janela óssea, a gente vê que aquele forame incisivo dá acesso a um canal, que é o canal incisivo ou canal nasopalatino, que tem que ter suas paredes paralelas e retas, para a passagem dessas estruturas que eu falei. Esse é o aspecto normal, posterior à dentição incisiva maxilar. Com relação à mandíbula, o que é de interesse para a gente retomar? Nervo alveolar inferior, que vai passar através de um canal que chama canal mandibular, ou canal dental inferior, ou canal alveolar inferior, cada um chama de um jeito. Não interessa muito isso, como vai ser chamado. O que interessa é a estrutura que passa, que é o nervo alveolar inferior, ramo da terceira divisão do trigêmeo, que é a divisão mandibular. E, além disso, vasos alveolares inferiores, artéria alveolar inferior, que é ramo da maxilar, da carótida externa, enfim, que vão poder estar comprometidos em processos de origem ou odontogênica ou simplesmente lesões mandibulares. Lembrar que esse nervo, essa artéria alveolar inferior, eles entram no canal da mandíbula através do forame, ele fica mais ou menos topografado no ramo, e ele termina emitindo um ramo que se chama ramo mentual, que sai pelo forame mentual. Esse forame mentual também vai ser de especial interesse hoje. Então, a topografia dele, usualmente, é entre o primeiro e o segundo pré-molares. Aqui, numa tomografia também, janela óssea, o corte sagital, meio obliquado, né? Porque a gente, para conseguir ver toda a extensão do canal da mandíbula e a relação desse canal da mandíbula com a dentição e com o que está acontecendo. Neste caso aqui, foi pós-extração dentária, uma extração dentária de um paciente usando bifosfonato, que acabou evoluindo para não cicatrização pelo uso de bifosfonato. Com a evolução disso aqui, a gente vai ter aquelas lesões típicas de uso de bifosfonato, que eu não trouxe hoje, tá? Tá inclusive num daqueles artigos que eu não trouxe na totalidade. Então, retomando a anatomia rapidamente.
Essa aqui é uma tomografia Cone-Beam, que é aquela tomografia onde eu tenho melhor resolução espacial, mas eu tenho perda de contraste entre estruturas mineralizadas e o entorno de partes moles. Mas, enfim, se for só para avaliação mesmo do dente e de osso alveolar, ela é melhor do que a multidetectores. E aí, para retomar a anatomia do dente, a coroa, que é a porção visível à inspeção, a raiz, que está sempre o certo, né? Quando a pessoa é saudável, ela está sempre protegida pelo osso alveolar, que é essa crista, o processo alveolar. Ligando os dois, a gente tem o colo, ou junção amelo-sementária. Amelo sempre seria um prefixo para depois o que dá origem ao esmalte. As células que dão origem ao esmalte. Então, linha de junção entre o esmalte e o cemento, a linha amelo-sementária, ou junção amelo-sementária. Na coroa, o esmalte recobre a dentina, que recobre a cavidade pulpar na porção da coroa. Na raiz, nós temos o cemento, que não se diferencia da dentina, é isotenuante. E nós temos a raiz, que também é a parte pulpar, né, a câmara pulpar radicular, que é o canal da raiz, o famoso canal da raiz. A parte da anatomia, só vou fazer esse resgate, passando agora por um resgate daqueles cenários que a gente viu na aula passada. Um cenário de trauma, um paciente, geralmente o acometimento acontece frontal, então é usual, mais fácil acometer incisivos centrais ou laterais. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma fratura dentária de raiz, não é de coroa, e uma fratura associada do processo alveolar, ou algumas pessoas podem escrever do córtex bucal ou vestibular em relação a esse elemento dentário. Então, isso aqui configurando aquela famosa fratura dento-alveolar. É uma fratura que aqui, por estar atravessando a raiz, já diz para a gente que muito provavelmente esse elemento foi perdido. Ele vai ficar inviável, porque na raiz, só para lembrar, passa o feixe vasculonervoso. De interesse nessa tomografia, além disso, é que esta janela não foi adequada para avaliação do dente. Uma janela adequada, se eu quiser avaliar mesmo o dente, eu deixo mais escuro a título de conseguir ver a diferença de esmalte para dentina. Aqui eu não vejo a diferença. Então, não é a ideal, mas independente, a gente conseguiu ver o traço de fratura. Um outro exemplo de trauma, esse artigo também aqui é muito bom, mas eu só peguei alguns exemplos para não ficar repetindo os exemplos da aula passada. Eu trouxe para a gente relembrar um pouquinho da anatomia da mandíbula, então ela é dividida em certas regiões. De interesse para a gente a região alveolar, onde ficam os processos alveolares, a porção parasinfisial, que vai até a nível mais ou menos dos caninos, a partir do canino até mais ou menos o terceiro molar, alguns autores falam, a margem anterior, alguns colocam a margem posterior do terceiro molar, a gente teria o corpo. Desse corpo vem o ângulo da mandíbula que dá acesso ao ramo da mandíbula. Então, isso aqui, para descrição de lesão, geralmente a gente vai colocar nesse formato, né? Então, no cenário do trauma, isso aqui são pacientes diferentes. Esse caso aqui eu tenho uma fratura de parassínfise, tá, com a mesma coloração, né? De parassínfise, de qualquer jeito, eu vejo que isso aqui é o canino, anterior ao canino, é parassínfise, sem desalinhamento. Ao mesmo tempo, eu tenho uma fratura aqui de ângulo da mandíbula com algum desalinhamento. E o interessante é que essa região do ramo e do ângulo passa a entrada do nervo alveolar. Então, isso aqui provavelmente lesou o canal mandibular, o início do canal mandibular, onde passa o nervo alveolar. Então, é uma fratura que já exerceu algum grande problema, né, para o paciente. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho, num corte axial, janela óssea também, eu tenho certas descontinuidades de córtex vestibular, ou bucal, né? O córtex está para fora, é anômica, simplesmente um nome, com perda de elementos dentários. Então, eu tive avulsão dentária de incisivos e caninos do lado direito, ou mandibulares inferiores, tanto faz, com rompimento cortical, então uma fratura também de processo alveolar da mandíbula. Então, calma, só para resgatar, foi isso do que a gente falou na outra aula tem mais detalhes, né? Agora entrando no cenário de infecção. De infecção, a gente pode dividir em acometimento dentário infeccioso de dentes maxilares e de dentes mandibulares. Então, quando a gente tem a avaliação para dentes maxilares,
eu vejo que esse último molar superior maxilar, ele apresenta uma desmineralização na região do colo, que é a região de transição entre o esmalte e o pigmento, junto daquela linha amelocementária. Foco de desmineralização é cárie. Com o passar do tempo, não foi tratado, essa cárie evoluiu, ela aumentou, já começou a desmineralizar e perder muita parte do esmalte, bastante dentina, atingiu a polpa. Atingiu a polpa, o sistema usualmente fechado, vai causar isquemia. O processo inflamatório, né, vai causar o edema e a isquemia, como qualquer outro processo de qualquer outra parte do corpo. E esse material necrosado, morto, vai acabar saindo por um único lugar que possível, que é o ápice do forame. No momento que sai o material necrosado, ele suscita uma resposta inflamatória e desmineraliza o ápice da raiz, essa região periapical. Então, aqui o que eu vejo? Eu vejo a cárie e vejo a primeira complicação, doença periapical. Nesse caso aqui, eu tenho um certo abaulamento por essa doença, com solução de descontinuidade do assoalho do seio maxilar, com um preenchimento quase total desse seio maxilar. Então, é a segunda complicação da cárie. Cárie evolui com doença periapical, que um dos 3 tipos é o abscesso. Esse abscesso, quando não tratado, pode causar rompimento de cortical de seio maxilar, né, porque a gente está falando de dentes maxilares, e evolui com um processo inflamatório do seio maxilar. Então, tem uma sinusite de origem odontogênica. Só para a gente lembrar mais um detalhe, isso aqui, a descrição é cárie, ou cavidade cariosa, na face distal, porque está voltada para trás, do último molar superior, direito ou esquerdo, ou da numeração. Uma coisa que eu trouxe para ficar mais interessante é que uma particularidade da sinusite de origem odontogênica é o preenchimento, a maioria das vezes isolado, do seio maxilar. Então eu vejo preenchimento com preservação de células etimoidais do seio maxilar contralateral, das fossas e dos meatos. Então isso, quando eu tenho um preenchimento isolado de um seio maxilar, eu penso em 2 hipóteses. A primeira é sinusite de origem odontogênica, que aqui se confirma. Eu tenho um dente, eu não vejo a cárie, porque é um corte apenas, se eu for para frente e para trás eu veria a cárie. Mas eu vejo a doença periapical, que é a lucência periapical, é o foco de desmineralização, com afilamento dessa cortical, que separa o dente do seio maxilar. Esse seio maxilar isolado todo preenchido, sinusite odontogênica infecciosa, certo? O outro exemplo é esse aqui. Foi um laudo que eu dei ano passado, que também é muito interessante. E o que eu vejo? Eu vejo que eu tenho opacificação completa do seio maxilar direito em comparação com o esquerdo. Eu tenho uma lateralização do infundíbulo etimoidal, que quando eu passo, eu vejo que, desculpa, uma lateralização do processo uncinado, que quando eu passo a imagem, eu vejo que esse processo uncinado está junto do assoalho da órbita, obliterando tanto o infundíbulo etimoidal, né, maxilar, mais correto falar, infundíbulo maxilar, e o hiato, determinando um processo de obstrução crônica. Então, além desse preenchimento total do seio maxilar, essa obstrução crônica por lateralização do processo uncinado acaba causando uma redução progressiva do tamanho do seio maxilar direito, com uma verdadeira atelectasia, ou seja, redução dos diâmetros da cavidade, uma retração. Então eu vejo que as paredes, elas estão côncavas, elas estão abobadas para dentro, elas estão repuxadas. Tanto a parede anterior quanto a posterior, aqui nesse caso não está, mas a parede medial do seio também está repuxada para lateralmente. Então isso tudo é a parede medial que deveria estar retinha, mas está repuxada. Aquela síndrome de atelectasia do seio maxilar, que é o seio silente. De interesse aqui, que eu achei bem bonito, por isso eu quis trazer, a complicação de um seio silencioso, por esse processo de atelectasia com retração, ele também retrai o assoalho da órbita. Então, com a evolução, eu tenho um rebaixamento do assoalho da órbita, podendo levar a enoftalmo e, se não tratado, até mesmo a assimetria facial. Uma forma fácil e direta da gente avaliar rebaixamento é você comparar o forame do nervo infraorbital, o infraorbitário, que também é ramo de V2. Se a gente comparar o forame do nervo infraorbitário do lado direito com o lado esquerdo, eu vejo que do lado direito está num nível inferior.
Então, isso aqui já tem certo grau de rebaixamento. Para quem não acredita, é só colocar no axial, traçar aquela reta entre a rima orbitária ou interzigomática, mesma coisa. Traçou a reta entre os dois zigomas orbitários, traça outra reta paralela à borda posterior de ambos os globos oculares e mede essa distância. A gente vai ver que o globo ocular, em relação ao seio silencioso, ele vai estar deslocado posteriormente, que é a definição de enoftalmia. Então, geralmente, uma enoftalmia, uma diferença de 2 a 5 em comparação ao globo ocular contralateral. Então, eu trouxe só para a gente lembrar desse aspecto. Opacificação total de seio maxilar, sinusite odontogênica ou seio silencioso. Eu achei bem interessante. Eu lembrei do ano passado. Então, agora a gente acabou as complicações associadas à infecção do dente maxilar e a gente vai para as complicações por infecção de dente mandibular. E a infecção e a complicação mais problemática é essa, onde a gente tem um exame sagital e axial de partes moles com contraste, onde a gente vê coleções fluídas presentes em espaço sublingual, adensamento de subcutâneo e edema de espaço submandibular, de região cervical anterior. E quando a gente avalia para pesquisar o foco dessa infecção, a gente vê que o segundo molar inferior dessa mandíbula ele apresenta uma cavidade cariosa, igual a que a gente já tinha visto, com uma lucência periapical, um abscesso, e provavelmente esse abscesso, quando a gente vai olhar o exame inteiro, a gente vai ver que vai ter uma descontinuidade cortical com a formação de um abscesso extraósseo ou mesmo direto da celulite ou angina de Ludwig, que é esse caso. Então, só para lembrar, a angina de Ludwig, quando a gente tem comprometimento de espaço sublingual, espaço submandibular, geralmente bilateral, e acaba exercendo um grande efeito de massa, deslocamento da língua superiormente, posteriormente, pode até causar fechamento de via aérea, a grande problemática. Então, terminou a infecção. Isso aí foi só para a gente relembrar da nossa semana passada. Então, cárie, doença periodontal, doença periapical, a sinusite, se for maxilar, celulite, abscesso, angina ou osteomielite, maxilar ou mandibular. Agora vamos entrar na aula de hoje. A aula de hoje se propõe, inicialmente, a avaliação de lesões maxilares e mandibulares, principalmente as lucentes, né? Então, as líticas ou hipodensas. Então, quando a gente se depara um incidentaloma, uma lesão lucente de maxila e mandíbula, a gente pode seguir esse fluxograma proposto nesse artigo, que ele propõe, primeiro, avaliar se essa lucência tem relação ou está próxima da raiz de um dente, para tentar chegar no diagnóstico, estreitar o diagnóstico. Então, se a raiz do dente for o centro da lucência, ele pode ser tanto uma luxação, na verdade, um trauma, se tiver história de trauma, mas se não tiver história de trauma, ele cai nas doenças que a gente tinha visto até agora, que é doença periapical, que pode ser granuloma, cisto, abscesso. Todas elas configurando a doença periapical, que é o mesmo termo de periodontite apical, mesma coisa. Agora, se eu não vir a cárie, que é a grande causadora dessa doença periapical, se eu não vir isso, eu penso num outro diagnóstico que se chama displasia cemento-óssea. A gente vai ver o que é isso. Ok, essa via toda já foi discutida. Agora, a lucência, ela não mantém relação ela pode até manter relação com a raiz, mas a raiz do dente não está centrada. A lucência não está se desenvolvendo ao redor da raiz propriamente dita. E aí entra todos os outros diagnósticos diferenciais. Então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer para tentar estreitar é se essa lucência tem relação com um dente que ainda não irrompeu. Um dente que está impactado, ou que geralmente são os terceiros molares ou caninos, ou simplesmente ainda não irrompeu, não que esteja impactado. Se a resposta for sim, ela tem relação com o dente não irrompido, pode ser, os diagnósticos possíveis podem ser um cisto dentígero, um ameloblastoma, esses dois sendo os mais típicos, mas tendo outros, que eu vou falar a seguir. Ou então, se ela não necessariamente tem relação com o dente não irrompido, mas ela apresenta constituintes que se assemelham ao dente, a gente estaria diante de um odontoma. Tem um aspecto de imagem bem típico que eu vou mostrar, não tem como errar. Geralmente, não tem como se confundir.
Enfim, e agora, se a lucência não tiver relação com um dente não irrompido, não tiver essas características semelhantes a dente, a próxima pergunta seria avaliar se tem características de agressividade ou de destruição óssea. Se não tiver nada disso, tende a falar a favor de lesões mais benignas, um cisto ósseo simples, um queratocisto, um cisto fissural, onde o diagnóstico diferencial entre esses vai ser topografia, história e o histopatológico. Não vai ter muito, às vezes não tem como a gente se cravar. Isso é um queratocisto, isso é um cisto ósseo simples não aneurismático. Às vezes não tem como pela imagem, também às vezes nem é necessário, né? Enfim, agora, se a lesão tiver características agressivas, aí vem para a última via, que seria a via da osteomielite, se tiver associação com infecção, se tiver um aspecto permeativo, parecido com o da osteomielite, infiltração, a gente pode pensar nos diferenciais de osteomielite, que é a osteoradionecrose, uso de bifosfonato, ou mesmo tumores malignos, metástase, tumores hematopoéticos. Se não tiver nada disso, a gente poderia pensar em tumores outros que têm características agressivas, como, por exemplo, um mixoma odontogênico, vou mostrar um caso, um granuloma, e aí a gente vai seguindo. Então, essa é a proposta do fluxograma. Vamos tentar estimular nas lesões. Então, entrando nas lesões diversas, eu dividi, para ficar mais fácil, em 3 grandes grupos. As lesões que apresentam comportamento cístico, e quando a gente fala isso, significa que o certo é você, após injetar o contraste, né? Sempre usar o contraste. Você não identifica nenhum nódulo de House, no máximo, na ressonância, um realce linear, assim como qualquer outra lesão cística do corpo. As lesões que têm o que chama a atenção é que elas são escleróticas ou hiperdensas. E, por fim, lesões realmente tumorais, ou seja, que demandam um componente sólido para um radiologista conseguir estreitar e levar esse diagnóstico adiante. Então, começando com as lesões de comportamento cístico. Quando a gente fala lesão, para eu caracterizar, isso é uma lesão cística, e a partir daí falar isso é um cisto dentígeno, um cisto de canal, o que interessa é que várias delas compartilham certas características. Então, todas as lesões císticas, elas têm uma propensão a um crescimento progressivo, ou seja, às vezes, se deixadas de lado, elas vão crescer por uma diferença de pressão, então acaba que esse acúmulo líquido ele não para de acontecer. E como elas tendem ao crescimento, elas podem causar adelgaçamento e abaulamento de cortical. Todas elas vão poder causar isso. Todas elas podem ter um halo hiperdenso, um halo na verdade, tentativa do osso circundante tentar conter esse cisto. Então, todas elas podem ter um halo hiperdenso. O que vai diferir uma da outra é características sutis de onde está localizada em relação a uma raiz, está localizada em relação à coroa, ela está deslocando ou ela está reabsorvendo raiz. Então, essas são as 3 ou 4 características mais importantes a serem avaliadas. Então, o que a gente tem nessa imagem? A gente tem uma lesão, uma lucência, que não tem relação com raiz, ela está próxima, mas ela não está centrada, então ela já entra naquele segundo grupo do fluxograma, e ela mantém relação com a coroa de um dente não irrompido, que geralmente é o terceiro molar. Além disso, ela tem uma linha hiperdensa, né? um leve halo hiperdenso. Chamar isso aqui de halo eu acho demais, mas enfim, ela tem um limite, ela é bem delimitada, assim como todas as outras, e ela tem um limite, às vezes, hiperdenso. Unicameral, sem. No máximo, está levemente expansiva, está abaulando e adelgaçando o córtex lingual da mandíbula, o córtex vestibular, mas não tem reabsorção, o que diria para a gente a favor de agressividade, lesões císticas agressivas ou lesões tumorais, e não está nem deslocando. Então, o principal diagnóstico disso é um cisto dentígero ou cisto folicular, que a definição dele, né, a localidade dele, é um cisto que se desenvolve ao redor da coroa, ou seja, pericoronal. Ele é associado geralmente a dente não rompido ou semi-irrompido, né, aquele que não completou o rompimento. E por causa disso, terceiros molares e caninos são mais facilmente associados ao cisto dentígeno. É uma lesão cística bem definida, assim como várias outras que a gente vai ver, e pode ser envolto por um halo hiperdenso.
Nesse caso do cisto dentígero, pelo seu processo de formação, o limite dele vai ser exatamente entre o cemento e o esmalte. Então, esse limite, esse halo hiperdenso, ele vai se juntar na linha melocementária. A critério, né? Mas, enfim. Então, esse é o cisto dentígero. Aqui é um outro exemplo. A gente vê uma lucência mandibular, que nesse caso, quando comparo com o outro, não está nem tão expansiva, mas ainda assim tem remodelamento do córtex lingual, porque está no nível mandibular, né? Córtex lingual. Aqui, andando para. Talvez tenha algum foquinho de decência, que pode acontecer por puro remodelamento, não por agressividade. Mas o mais interessante, que ajuda no fechar esse diagnóstico diferencial, não fechar 100%, mas reduzir os diferenciais, é que é uma lesão que está se desenvolvida, que está centrada ao redor de uma coroa. Nesse caso aqui foi depois estudado histopatologicamente, foi visto que era um cisto dentígero. O próximo cisto, só fazendo um adendo, quando a gente fala de lesões císticas, a gente também pode pensar em cistos odontogênicos, que têm origem em constituintes do dente, cistos não odontogênicos e pseudocistos, tá? Então, dos cistos odontogênicos, qual que é o mais comum? É o cisto periapical, que é lá da infecção, é da doença periapical, que é abscesso, granuloma e o cisto. Aquele cisto que também vai ter um halo hiperdenso, que até ajuda a diferenciar do abscesso e do granuloma, é o cisto odontogênico mais comum. Depois, cisto dentígero, ele também tem origem em constituintes do cisto, do dente. Então, ele é um cisto odontogênico. Agora, de cisto não odontogênico, ou seja, que não se desenvolve a partir de constituintes do dente, mas que está próximo, que o dente ajuda a gente, mais ou menos, a definir o que é essa lesão. A gente tem um tipo de cisto fissural, que é o cisto do canal nasopalatino, que é aquele canal incisivo, é a mesma coisa. Então, o cisto do canal incisivo. Como é que a gente define esse cisto? O canal nasopalatino ou incisivo, tanto faz, ele apresenta seus limitantes retas e paralelas. Aqui eu tenho um abalamento, eu tenho uma formação aulada, eu tenho um aumento do diâmetro desse canal. Quando eu fiz o contraste, vi que não tem nenhum componente sólido. Então, isso aqui caracteriza um cisto fissural ou cisto do canal nasopalatino. Geralmente não mantém relação, não chega. Ele vai crescendo, vai adelgaçando, mas geralmente não chega a comprometer os incisivos centrais, tá? Passando para um próximo cisto, que na verdade às vezes é considerado um pseudocisto, que é o cisto ósseo simples, também conhecido como cisto traumático ou cisto hemorrágico, porque é teorizado que o desenvolvimento desse cisto ósseo é através de um processo de trauma que causou uma hemorragia medular dentro desse osso medular. Quando houve reabsorção, acabou formando uma cavidade cística. Às vezes ele até resolve espontaneamente. Independente, quais são as características que levam a gente mais a pensar no cisto ósseo simples? Primeira coisa é que, seguindo aquele fluxograma, ele não está centrado em uma única raiz. Aqui parece, se ele viesse do dente, ele viria de vários dentes. Não tem como, não é assim que funciona. Então, na verdade, eu tenho uma lesão cística, não chega a ser nem expansiva, com crescimento longitudinal maior do que lateral, né? Não chega a ser uma expansão, causar expansão. Que na verdade ela é de mandíbula, ela não é do processo alveolar, ela é de corpo da mandíbula. Então ela não tem relação com o dente, mas ela não se origina do dente. Então, seguindo no fluxograma, não tem características de agressividade. No máximo, tá descontínuo aqui. Sim, mas essa descontinuidade provavelmente é por afilamento, é por remodelamento. Então, eu posso ter até uma decência do córtex vestibular em correspondência a essa lesão cística do corpo da mandíbula, à direita. E o mais interessante é que essa lesão ela se projeta entre raízes. Então, ela não reabsorve raiz, que seria o grande definidor para lesões agressivas, a primeiro ponto, seja elas malignas ou benignas agressivas. Então, ela não reabsorve raiz, ela não chega nem a deslocar, na maioria das vezes, mas ela vai preenchendo. Então, essa seria o que falaria a favor de um cisto ósseo simples, né? Assim como as demais, pode ter o halo hiperdenso,
E o mais interessante é que ela se projeta sem reabsorver, sem erodir raiz. Aqui é um outro exemplo, num coronal, onde eu tenho, em relação ao dente mandibular, uma lucência que está causando uma leve expansão com afilamento e adelgaçamento. E aí a gente se pergunta, ué, mas essa lucência está centrada na raiz de um dente. Não, ela não está, provavelmente ela não vai estar centrada. Aqui é uma imagem que, na verdade, está confundindo porque é um corte único. Se a gente reformatasse num sagital, num axial, muito provavelmente a gente veria que ela, na verdade, está ao redor desse elemento dentário, dessa raiz, mas ela não está centrada nele. Então, esse diagnóstico aqui também foi de um outro artigo de cistócio simples. Além disso, mesmo se eu ficasse na dúvida, pô, parece que é uma lesão periapical, ao redor do ápice desse dente, eu não teria cavidade. Então, só daí já sairia o diagnóstico de doença periapical, abscesso, granuloma e cisto periapical, né? Por infecção, cárie, necrose e evolução com a doença periapical. Então, só por esse elemento dentário estar saudável, já tira esse diagnóstico. O máximo que poderia fazer diagnóstico aqui seria de displasia cemento-óssea, que a gente vai ver a seguir. Mas, enfim, nesse caso de cisto ósseo, só para não confundir, está centrado numa raiz. Ele pode estar, óbvio que próximo, mas geralmente ele se projeta entre raízes de vários elementos. Por fim, de última lesão cística que eu trouxe, é o cisto, o queratocisto, na verdade, odontogênico, que é considerado, ele tem uma característica, um padrão de crescimento também benigno, na maioria das vezes, então a gente vai ter um crescimento maior longitudinal do que lateral, apesar de, às vezes, poder se apresentar como uma lucência expansiva, né? Então, uma lesão expansiva lucente, nesse caso aqui, com descontinuidade, por adelgamento, adelgaçou, até que fez uma descência. Desse córtex lingual, e mais uma vez, sem associação à raiz do dente, nesse caso aqui, deslocando a raiz do último molar anteriormente. Então, é uma lesão que ela não só cresce entre, ela desloca. Então, aí ajuda no diferencial, por exemplo, com um cisto simples. Claro que existem outras coisas. Por exemplo, um queratocisto, ele tem queratina, né? Ele desenvolve um epitélio escamoso, né? Estratificado queratinizado. Então, quando se jogar isso na ressonância, ele vai ter restrição à difusão pela queratina. Esse componente do cisto, ele varia mais do que o de um cisto simples, então ele pode ter hipersinal T1, por causa do alto teor proteico de colesterol. Então, às vezes, dá para certas coisas irem para um lado do que para o outro, mas ainda assim é um diagnóstico patológico. Então, do queratocisto, a gente tem, que geralmente acontece, eles são mandibulares, e na mandíbula, principalmente ramo e corpo, acontece de 20 a 40 anos, tendem à recorrência pós-excisão, o crescimento é longitudinal, o que confere certa benignidade de crescimento, a maioria é unilocular e lesão única. Não absorve raiz, mas pode deslocar. Ok. Aí aqui vamos dizer assim, sinal que não é típico, mas leva a gente para um diagnóstico imediato, que são múltiplas lesões císticas, nesse caso aqui, maxilares, onde a gente tem afilamento, adelgaçamento desse córtex, ela não mantém relação com a raiz, ela simplesmente desloca. Associada a múltiplas lesões císticas, que aqui nesse caso podem ser queratocísticos, porque está deslocando a raiz, não ter componente sólido, enfim. Eu ainda vejo calcificação de foice, ou calcificação de tentório, como nesse caso. Enfim, múltiplas calcificações durais. Quando tem múltiplos cistos, queratocistos, a gente tende a pensar em Gorlin-Goltz, né? Síndrome de Gorlin-Goltz. Então, é um distúrbio autossômico dominante, uma síndrome oncogenética, que favorece desenvolvimento de meduloblastoma, meningioma, craniofaringioma. Mas na imagem o que chama atenção são calcificações durais e a formação nessa região de maxila e mandíbula dos queratocistos. E CBC na pele, tanto que às vezes é considerado, dito também, síndrome do nervo basocelular, né? Então aqui,
são 2 pacientes diferentes. Vamos primeiro para esse, que é axial, um corte axial de partes moles, onde eu vejo lesões, múltiplas lesões mandibulares e maxilares, de comportamento cístico. Esse aqui é um estudo contrastado. Elas não se coram, elas não se realçam, causando expansão com afilamento e adelgaçamento dos córtex correspondentes, não mantém relação direta com a raiz, apesar de poder deslocar essa raiz. Um diagnóstico, então, muito favorável para múltiplos queratocistos. Nessa imagem, no coronal de janela óssea, eu vejo a mesma coisa, 2 lesões líticas, que remodelam mais do que destroem, que deslocam raízes, não tão centradas, mas deslocam raízes, também favorecendo um diagnóstico de queratocisto. Cisto dentígeno não é assim, cisto fissural teria que ser numa fissura, que não tem fissura. Cisto ósseo simples ou aneurismático também não se apresenta assim. Então, só para levar para casa, né? De cistos queratocísticos ou odontogênicos, o interessante é a gente sempre prestar atenção que a densidade varia conforme a viscosidade. Então, no mesmo paciente, eu tenho densidades diferentes. A alta densidade, conteúdo proteico, da queratina, enfim. E aí, com as alterações no T1 e T2 esperadas. E o interessante para diferenciar isso de qualquer neoplasia, neoplasia geralmente neoplasia não vai ser múltipla, mas independente, não costuma ter componente sólido. Queratocístico não tem componente. Entrando agora naquele diferencial, no único, na verdade, diferencial da doença periapical, que é a infecciosa, que a gente estudou na aula passada, o único diferencial de lucência que se desenvolve ao redor de uma raiz, tipo essa, é a displasia cemento-óssea. O diferencial mais fácil, né? Então, é a displasia cemento-óssea. Como é que eu faço isso? Porque se a gente olha esta imagem sagital, a gente vai falar que tem uma lucência centrada na raiz anterior, né? Então, a raiz mesial do primeiro molar mandibular. Ok, qual é o meu próximo passo? Se eu ver essa lucência centrada na raiz, eu vou procurar cárie. Porque se tiver cárie, provavelmente a cárie evoluiu para a doença periapical. Nesse caso aqui, o dente está saudável, ele está íntegro, não tem um processo de cárie. Então aí faz a gente pensar que isso aqui é o começo de uma condição chamada displasia cemento-óssea. E o que é isso? É um processo amartomatoso, que geralmente acontece, é bem estabelecido isso, né? Em mulheres, principalmente negras e asiáticas, lá para a terceira, quarta década de vida. Usualmente são lesões mandibulares de dentes anteriores. Esse aqui nunca nem típico, porque está de dente posterior, né? Está de molar. Mas geralmente é de dente anterior, de incisivo. Mantém relação com o ápice da raiz, então é o diagnóstico diferencial da doença periapical. E com o passar do tempo, ele pode calcificar. Então ele vai calcificando centralmente, podendo chegar a um nível de uma lesão radiopaca. Então, olhando esse exemplo inferior, no coronal, a gente tem uma lucência centrada na raiz do incisivo central à esquerda. Interna a ela tem um foco de calcificação. Um foco de calcificação que geralmente não vai ocorrer na doença periapical. Além disso, esse incisivo ele está íntegro, ele não tem cárie. Então, isso aqui ajuda no diagnóstico de displasia cemento-óssea. Quando tem esse aspecto de lesão lucente com uma calcificação, existem outros diferenciais que podem entrar. A gente vai ver logo a seguir. Mas o inicial a se pensar é a displasia. Com a evolução, a gente vê que essa lesão calcificada, ela tende a progredir, ainda mantém certo halo, mas o interessante de se notar é que ela não funde com a raiz. Ela não funde com a raiz do elemento dentário que está em relação a ela. Isso é muito importante para o diagnóstico diferencial a seguir. Por fim, tem certos casos onde a pessoa é propensa e desenvolve múltiplas displasias, múltiplos focos de displasia. Uma condição florida da doença, que eles chamam de florida, né? Onde a gente tem múltiplas lesões escleróticas, maxilares e mandibulares, a maioria dela com relação
ápice de elemento dentário. Então, isso aqui ajuda na diferenciação, por exemplo, com osteomas múltiplos, que acontece no Gardner, por exemplo. Porque o osteoma não vai ter relação com dente. Ele é uma lesão não odontogênica e acontece sem relação alguma com o elemento dentário. Então, no estado avançado, essa lesão periapical tende a esclerosar, mas mantém uma margem bem definida, na maioria das vezes um halo hipodenso, e mais importante que tudo, ela não se funde com a raiz. Eu vejo a raiz e eu vejo aquele osso, eu vejo aquele hematoma, na verdade, esclerótico ao redor. E aqui é o grande diferencial. Quando a gente tem uma lesão, que na verdade aqui o predomínio na radiografia é de uma lesão esclerótica bem delimitada com halo hipodenso. Então isso aqui poderia ser displasia segmentóssea ou poderia ser esse tumor, que é o cementoblastoma. E ele acontece, geralmente, em pacientes mais jovens, e de caracterização na imagem é porque ele se funde com a raiz. Então eu vejo que a raiz vem, e ela se funde com a lesão. Então essa é a característica do cementoblastoma. Isso. Então, e aqui no outro corte a gente vê a mesma coisa, a fusão dessa lesão com a raiz e o halo hipodenso circundando tudo. Então, só para fixar, é displasia cemento-óssea, que pode se diferenciar, ter como diferencial o cementoblastoma e como diferencial também os osteomas, se tiver naquela conformação florida. De lesão esclerótica, além da displasia, eu trouxe essa que é muito comum a gente achar nos exames de imagem, que é o torus, que nada mais é do que uma exostose, em localidades típicas. Então, eles são protuberâncias de osso cortical, que se tiver na região, geralmente voltados internamente, né? Não para face vestibular, geralmente face lingual da mandíbula, o tórus mandibular, um tórus palatino na linha média, geralmente, no céu da boca, e um tórus maxilar, também nesse córtex palatal. Então, eles são simplesmente exostoses. Às vezes, eles são muito exuberantes, então pode gerar uma dúvida, será que isso aqui não é um osteoma? Será que isso aqui não é uma lesão outra? Mas pela localização, pelo aspecto típico, fica como tórus, tá? Geralmente são assintomáticos. Passando agora para os tumores. A gente já viu as lesões comportamento cístico, já viu exemplos poucos de lesões escleróticas, tem mais, para quem quiser tem aquele artigo. E agora entrando nos tumores propriamente ditos. O primeiro que eu selecionei foi o odontoma, que está naquele fluxograma como lucências, ou seja, um componente hipodenso, mas que mantém estruturas parecidas com o dente, é formado por estruturas parecidas com o dente. Então, o que é esse tumor? Ele é uma lesão também amartomatosa, com graus variados de desorganização. Então, apesar de ser um amartoma, que é definido como tecidos desorganizados daquele local do corpo, ele tem graus variados de desorganização. Então, geralmente acontece em crianças, metade associada a um dente impactado, e outra metade não, mas o mais comum é ser. Pericoronal, porque a relação é com o dente impactado, e geralmente são bem delimitados. Então, os três tipos quando eu vejo múltiplas imagens que se parecem com dentes, ou seja, ela tem um certo grau de organização. Na verdade, isso aqui pode ser dente supranumerário, igual a gente tinha visto na outra aula, ou então pode ser um odontoma simples. Para diferenciar os dois, seria pelo constituinte. Então, se for um dente supranumerário, ele vai ter todos os constituintes, vai ter coroa, vai ter raiz. Um odontoma, geralmente, ele tem uma coroa, vai ser bem formada, mas a raiz vai ficar meio deixando a desejar. Enfim, isso aqui não tem grandes problemas, como vai descrever, dente supranumerário ou odontomas. O de especial interesse, e esse aqui é típico, não tem como geralmente errar, é quando a gente vê múltiplas estruturas com aspecto semelhante ao do dente, só que tamanho reduzido. Então, a gente tem vários dentículos em substituição a um elemento dentário, ou mesmo junto à coroa de um elemento dentário não irrompido.
Então, isso aqui já seria, quando a gente tem múltiplos, um odontoma composto. Por fim, o último, quando a gente tem, na verdade, um conglomerado ou uma massa amorfa, hiperdensa, esclerótica, com vários constituintes, então eu tenho o constituinte de esmalte, que é mais denso, e de dentina, que é menos denso, em associação com o dente não irrompido, ele está pericoronal, podendo ter um halo hipodenso, eu teria que esse tecido amorfo também é um odontoma, só que é um odontoma complexo, é a classificação dele, tá? Agora entrando realmente nos tumores que ou são benignos com características agressivas ou nos tumores malignos propriamente ditos. Então, o que a gente tem nesse corte axial? Janela de osso e de partes moles. A gente vê que a gente tem uma lesão predominantemente lítica, lucente, expansiva, com destruição desse córtex, do córtex lingual e do córtex vestibular, com abaulamento e adelgaçamento desse córtex vestibular, uma certa reação periosteal. E no axial, eu posso ficar na dúvida se isso aqui é raiz de elemento dentário ou se isso aqui é notas hiperdensas, foco de calcificação, sequestro. Mas se a gente for pensar, o osteomielite, osteoradionecrose, a quimionecrose, que seria o uso do bifosfonato, geralmente eles não vão causar esse efeito expansivo no osso. Então, isso aqui tende a falar inicialmente a favor de uma lesão tumoral. Quando fez o contraste, ele viu que tinha um componente sólido de realce. Então, assim, isso aqui caracteriza, a princípio, um ameloblastoma, como hipótese. Então, por quê? Porque a neoplasia odontogênica é mais frequente. Geralmente acontece em homens de 20 a 40 anos, e ele tem um crescimento, uma clínica característica que é indolor. Então, apesar desse comprometimento todo, geralmente o paciente não sente dor. A grande maioria mandibular, 80%, geralmente também posterior, então ramo e ângulo da mandíbula, nesse caso aqui está em corpo, está mais anteriorizado. E ele tem um aspecto que pode ser sólido, puramente, sólido cístico, multiloculado ou uniloculado. Geralmente, ele também está associado a um dente não irrompido. Esse aqui não estava, esse aqui é um caso outro, atípico, né? E ele tem um comportamento agressivo, apesar de ser uma lesão considerada benigna, com destruição de cortical e um importante para a gente caracterizar a agressividade, erosão de raiz. Então, vamos tentar avaliar essa lesão. A gente tem uma lesão lucente, cística, como a gente não tem as partes moles, não sabe se tem um componente sólido, e ela está em relação com a coroa de um dente, provavelmente não irrompido. Então, de diferencial para isso aqui entraria, por exemplo, cisto dentígero, eu não tenho destruição de cortical. Poderia entrar um queratocisto odontogênico, que também não é tão usual, mas ele pode acontecer em região pericoronal. Ou então pode entrar, inclusive, um ameloblastoma. E por quê? Porque os ameloblastomas, se for sólido, a gente vê o componente sólido, assim como o multicístico, mas alguns ameloblastomas podem ser unicísticos. Podem ser unicísticos em relação com a coroa. Então, entra no diagnóstico diferencial. Como é que a gente tira a dúvida desse diagnóstico diferencial? Fazendo contraste e, usualmente, vai ter um componente sólido. Existem ameloblastomas sem componente sólido. Só que, para a gente conseguir caracterizar o radiologista, a gente teria que ver um componente sólido, tá? Para conseguir diferenciar dos outros. Senão a imagem fica igual na janela óssea. Vamos para esse aqui agora. Eu tenho outra lucência na mandíbula também, anterior, em relação a certas raízes, mas ela não está centrada nas raízes. Além disso, quando eu jogo, aqui parece que está bem delimitada, sem grandes sinais de agressividade. Quando eu jogo no sagital, eu também não vejo descontinuidade de cortical, no máximo um remodelamento. Só que eu vejo que a raiz está comida, está reabsorvida. Então, isso aqui já caracteriza que provavelmente essa lesão ela é agressiva, seja um ameloblastoma, seja um tumor de soquete mesmo, que é daquele próprio periodonto, seja, por exemplo, um mixoma, e aí entra vários outros tumores que para a gente radiologista não
às vezes fica muito difícil diferenciar, né? Vai ser pelo histopatológico, mas o interessante é falar que isso aqui não é uma lesão provavelmente benigna. E aí provavelmente vai ser excisada, né? Então, nesse caso aqui, deu mixoma, que é um tumor raro, geralmente em paciente mais novo também. Pode ser unimultiloculado, o aspecto do mixoma pode ser indistinguível do ameloblastoma, por exemplo. Só que o mixoma às vezes pode ter calcificação, isso ajuda no diferencial com o ameloblastoma, que geralmente não tem. Mas, enfim, o aspecto de imagem pode ser indistinguível. Então, o mais interessante disso tudo é, quando você vê uma lesão lucente, caracterizar reabsorção de raiz, que aí vai falar que precisa progredir, não dá para ficar esperando, reabsorção dessa raiz, destruição das corticais de uma forma mais infiltrativa, permeativa, e definição de componente sólido. O mixoma, no caso, também teria, se tivesse mostrado uma fase de partes moles, janela de partes moles, teria a caracterização de um realce nodular, geralmente. E aí caracteriza uma lesão realmente tumoral. Por fim, para a gente não ficar delongando muito, as neoplasias malignas. Primeiro conceito é que, tanto na maxila quanto na mandíbula, elas podem ser envolvidas, e isso é o mais comum, serem envolvidas por contiguidade de tudo que estará ao redor. Então, eu trouxe um caso aqui de um exame que eu dei ano passado, que na verdade era um SEC de seio maxilar. Então, a gente tem preenchimento completo desse seio maxilar, certo abaulamento e destruição. Mas quando a gente presta atenção nas raízes desse maxilar, a gente vê que o segundo e terceiro molares já apresentam certa destruição radicular, reabsorção. Um comprometimento para uma lesão agressiva. Nesse caso aqui, não foi ameloblastoma, não foi nada disso. Foi um SEC de seio maxilar. Então, só para mostrar como é interessante, às vezes, além da gente ver todas aquelas características de diferenciação de papiloma para SEC, também avaliar pela reabsorção das raízes. Então, isso aqui infere uma grande agressividade. Então, o comprometimento de maxila e mandíbula, na maior parte das vezes, é por contiguidade, quando é neoplasia de outro sítio, sabendo que a mandíbula ela é mais suscetível do que a maxila para desordens hematológicas, então leucemia, linfoma, plasmocitomas também. E se forem lesões metastáticas, que podem aparecer exatamente assim, geralmente é de rim, pulmão e mama, sendo 4 vezes mais comuns na mandíbula. Então, por isso que a maioria dos artigos é de lesões mandibulares, não maxilares. Alguma dúvida? Ok, Sérgio, muito Ou obrigado. contribuições? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ok. Então, gente, Sérgio, muito obrigado, meus parabéns. Foi uma aula assim, muito elucidativa. Você conseguiu destrinchar esses artigos.